Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Quem viu aquele garotinho com 7 anos de idade sendo mergulhado nas águas batismais, nem imaginava o que ele viria a experimentar na vida. A verdade é que o Mateus Dias Rosa Pereira passou vários anos de sua vida usando diferentes tipos de drogas, envolveu-se em muita confusão e criminalidade. Agora, será que é possível ter uma vida transformada depois de ir para tão longe de Deus? Tem gente que diz que não, mas ele está aqui para nos contar como o amor de Deus o alcançou e como ele experimentou essa mudança de 180 graus em sua história. Mateus, que privilégio ter você aqui com a gente. Você é muito bem-vindo aqui no nosso programa. O privilégio é meu. Quando você olha para trás, Mateus, lá no início, na sua infância, até que ponto seus pais estavam preocupados em dar uma educação religiosa para os filhos? Eu acredito que eles sempre estiveram preocupados, né? Meus pais eram cristãos, né? Me colocaram em colégios cristãos para estudar. Clube de Aventureiros da Igreja Adventista, que é um clube que ensina as crianças o caminho da salvação, né? Eu participei também, fui batizado muito cedo, acho que eu tinha 7 anos de idade, eu não me lembro exatamente, mas acredito que é isso. Meus pais sempre se preocupavam com isso, com a educação cristã minha e das minhas irmãs também. Uhum. E aí, Mateus, acontece que você, então, bem educado, nos princípios religiosos, acabou escolhendo outro caminho. Quando chegou uns 14, 15 anos, né? Os amigos queriam sair para as festas, para as baladas, e eu acabei querendo sair também. Olha só. Bebia um pouco, fumava um pouco, né? Mas você ia para a igreja? Ia para a igreja no sábado de manhã. Ia para a igreja? Ia para a igreja. Na sexta-feira à noite ia para as festas, no sábado de manhã ia para a igreja. Olha só. Era mais ou menos assim. E você achava assim que você não ia muito longe, nesse mundo das festas, ou que daria para ir levando as duas coisas, ou não pensava em nada? Eu não sei se eu pensava na época, mas eu me lembro que eu passava pela minha cabeça que tomar uma cervejinha não tinha problema nenhum, que numa festa não tinha problema nenhum, que talvez fumar um cigarro só numa festa não trazia mal algum, e eu não ia me tornar um viciado por causa daquilo, e aquilo não ia dominar a minha vida. Eu tinha 16 anos mais ou menos, estava numa festa com os amigos, e eu saí da casa onde estava acontecendo a festa para poder respirar um pouco, e eu vi uns amigos num círculo, né? E ali eles estavam dando muita risada, estavam muito felizes. Eu falei, puxa, eu quero ser feliz assim como eles, né? Eu quero essa alegria que eles têm também. E aí eu me aproximei e percebi que eles estavam fumando maconha, né? Agora, você percebeu que eles estavam fumando maconha, todo mundo sabe que isso é ilegal no Brasil. Você já deveria saber, isso é errado. Passou isso pela sua cabeça? Não. Não passou isso pela cabeça? Porque ainda que seja errado, é uma coisa muito comum hoje, né? E você pensou em quê? Você teve curiosidade? Como é que foi? Eu achei que eles estavam rindo muito, que eles estavam muito felizes. Eu queria ficar feliz como eles também. Mas eles também eram meus amigos, então não me assustava. Se eles estavam usando, então eu também podia usar, né? Então não hesitei e usei ali a maconha com eles. E comecei a usar maconha ali com 16 anos. Olha só. A partir dali, Mateus, pontua pra gente por que caminhos descendentes sua vida foi seguindo. Eu usei maconha, comecei a usar maconha todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, fazia tudo para disfarçar, né, para a família não perceber que estava usando.
E aquilo ali era como se fosse uma religião, né? Como se fosse uma cultura. Aí eu deixei de ir para a igreja, né? Já não tinha mais vontade de ir à igreja, já não tinha mais vontade de orar, de ler a Bíblia, nada disso. E aos poucos eu fui me distanciando de Deus. Chegou um ponto, acredito que com uns 18 para 19 anos, eu não via mais graça na maconha. Maconha não tinha mais graça. E eu mesmo me lembro que um dia, aqui já morando em São Paulo, capital, eu ia para uma festa que ia ter de Ano Novo, bem conhecida em São Paulo, e quando eu passei na boca de tráfico para comprar maconha para levar, eu mesmo pedi para o traficante me dar também cocaína, que eu queria experimentar. Aí eu experimentei cocaína, usei cocaína durante um ano, foi um ano direto usando cocaína todos os dias. Eu já era maior de idade, não morava mais com a minha família. Eu me lembro que eu morava com alguns amigos que fumavam maconha e eu não tinha coragem de contar a eles que eu usava cocaína. Olha. Porque é uma droga de natureza química, né? Existe um certo preconceito por quem usa maconha e eu não tinha coragem, mas eu usava dentro da casa desses amigos. E aí mais ou menos um ano usando cocaína, parece que também a cocaína perdeu a graça. Gente! Perdeu a graça, já não me satisfazia, já não satisfazia as minhas vontades, os meus desejos, e aí eu lembro que um dia eu experimentei o crack. E como a maioria das pessoas que faz, eu fiquei viciado rapidinho, né? Mas depois eu percebi que eu estava dominado por ele, né? Parecia que tinha um monstro dentro de mim se eu não usasse. Eu tinha que acalmar aquele monstro que estava dentro de mim, eu precisava usar crack todo dia e muita quantidade. Mas, Matheus, nessa época, como que ficou também a questão do seu estilo de vida, seu temperamento? Você estava sempre envolvido em confusões. Fala mais um pouquinho desse contexto todo pra gente. Quando eu comecei a usar crack, eu ainda trabalhava. Trabalhava numa boa empresa de São Paulo, ganhava um bom salário. E eu ainda tinha controle do vício, mas o vício é mais ou menos assim. Você acha que está controlando, acha que está controlando, acha que está controlando, quando vê, perdeu o controle totalmente, está totalmente dominado. Eu me lembro que quando eu ficava muito tempo sem usar, eu tremia muito, né? Quando eu estava indo buscar as drogas para poder controlar essa crise de abstinência, eu vomitava no meio do caminho, era muito ruim mesmo. É deprimente isso. Com certeza. E aí, por causa disso, eu acabei desempregado. Descontrolado do vício, não ia trabalhar, não trabalhava direito, acabei perdendo o emprego. E quando eu perdi o emprego, eu entrei em depressão também, porque eu batia numa porta, batia em outra, eu tentava uma oportunidade, não conseguia. E aí a depressão fez com que o vício aumentasse, né? É uma mistura, acredito que é a pior mistura que existe. A mistura do vício com a da depressão. Quanto mais depressivo ficava, mais eu usava. Quanto mais usava, mais depressivo. Gente. Eu lembro que nessa época eu cheguei a usar 50 pedras de crack por dia. Minha nossa. 50 pedras de crack Mas isso é de deixar qualquer um abismado, até quem é viciado. Até quem é viciado se assusta, né? É uma quantidade muito, muito absurda, né? E gente, uma boa quantidade de dinheiro. Você, Matheus, parava para pensar na sua vida, na sua condição, você ficava insatisfeito com tudo isso? Porque a princípio, a hora que você tinha me dito, eles estavam felizes, eu queria ficar felizes Sim. como eles estavam. E quando você cai em si, nesses momentos assim, você tinha tristeza ou falava, a vida é isso mesmo, vou continuar tocando? Sabe que esses momentos de parar para pensar quase não existem na vida de um viciado. Quase não existe. Não existe esse momento, eu vou parar para pensar a minha vida. Mas quando ele existe, um momento ou outro ali que para pensar, você olha para trás e pensa, puxa, nunca mais vou conseguir voltar a ser quem eu era, né? Agora a minha vida está perdida, eu vou morrer assim mesmo, usando drogas, vou morrer nessa condição. Gente. E quando eu fiquei desempregado, me lembro, eu precisava continuar sustentando esse vício, né? Eu estava totalmente viciado, eu tomava 2 garrafas de conhaque ou de uísque por dia, dependendo da condição financeira, fumava 4, 5 maços de cigarro por dia, precisava manter o vício. Eu já não conseguia mais e os próprios traficantes que vendiam para mim perceberam isso. Como eles me viam todos os dias, várias vezes por dia, a gente já tinha até certa amizade, e eles me ofereceram para trabalhar com eles. Então eu me lembro que de cara eu não aceitei. Eu falei, não, eu não sou um criminoso, eu sou um viciado, eu sou de uma família boa, eu me lembro que eu ainda falei isso. Sou de uma família boa, uma família cristã, não aceito. Mas passados alguns dias, o desespero foi aumentando, né, a vontade de consumir, e não tinha condição financeira, não tinha de onde tirar dinheiro, já tinha gastado todo o dinheiro do fundo de garantia, todo o dinheiro do seguro-desemprego, e aí eu acabei aceitando. É muito caro para você manter esse vício? Olha, no meu caso eu gastava uns R$350 por dia, mais ou menos. Por dia? Mais ou menos. Matheus, mas você estava numa enrascada muito grande.
Gente, parece que não tem saída para uma história dessa. Não via saída nenhuma. Que triste essa história. Qual que você acha, Matheus, que foi o ponto mais triste da sua história? Eu não sei, não consigo identificar exatamente, porque naquele momento eu tenho poucas lembranças daquele momento, né? Então eu vejo uma caminhada, né, da maconha, cocaína, crack, aí quando eu entro para a criminalidade, eu acredito que talvez tenha sido o auge, né? Talvez tenha sido a pior parte da história, né? Porque quando eu entrei para a criminalidade, eu comecei a abrir mão de todos os princípios. O viciado em drogas está abrindo mão de alguns valores? Tá, mas não é de princípios tão sérios, né? De desonestidade, de criminalidade, desobedecer à lei. E quando eu comecei a vender drogas, comecei a conviver com pessoas que faziam parte de facção, armados o tempo todo, disputando com a polícia, aí eu comecei a perceber que eu estava no fundo do poço mesmo. Ai. Aonde você foi parar nessa história toda? Eu morava numa favela, né, em São Paulo. Inclusive, nunca tinha contado para minha família que eu estava morando numa favela e tinha muita vergonha, né, e sempre inventava uma história diferente, que estava num lugar diferente. Até que chegou um momento que eu já não aparecia mais, já não dava mais notícia. Nossa. Lembro que uma vez deram queixa de desaparecimento, me procuraram em várias favelas diferentes, inclusive na favela que eu morava, mas as pessoas lá não me entregaram, né, disseram que eu não estava lá. Gente do céu, que tristeza. Como que você foi parar na cadeia? Eu fui parar na cadeia quando eu cometi um assalto, né? Do tráfico, eu acabei cometendo assaltos também, conheci gente que assaltava. Aí a gente roubava carros quase toda madrugada para conseguir mais dinheiro, para poder manter o vício, né? Para poder manter também uma vida um pouco melhor, né? Numa condição um pouco melhor, se é que a gente pode dizer. E eu assaltei um policial militar da Força Tática do Estado de São Paulo. Meu pai, mas que atrevimento, olha onde chega. Misericórdia, né? Misericórdia. Foi assaltar um policial e foi parar na cadeia. Como é que foi aquela primeira noite lá? Nossa, na primeira noite eu chorei muito. Ai, Matheus. Eu me lembro que eu cantei um hino na primeira noite. Gente. Aquele hino Não Há Razão. Não Há Razão, eu cantei na primeira noite na cadeia. Cantei inclusive para os presos, eles todos gostaram muito. Gente, mas o que você tinha a ver com um hino? Olha só, um menino de boa família, educado na igreja, batizado, envolvido com as coisas de Deus, mas vai para tão longe, na hora que está na primeira noite da cadeia, vai cantar um hino. Parece que o arrependimento bateu um pouco e eu pensei em voltar atrás, em abandonar aquela vida ou pelo menos começar a lutar contra isso. Mas foi só no primeiro dia. Daí a pouco eu me envolvi com os presos ali, eu era um pouco conhecido, né? Da rua, os criminosos me conheciam, né? Então, daqui a pouco eu estava totalmente envolvido com a prisão, inclusive cometia crimes de dentro da cadeia, né? Usava celulares para extorquir pessoas pelo telefone, continuei vendendo drogas dentro da cadeia também, usava muitas drogas dentro da cadeia também, bem envolvido, fiz parte da liderança do presídio um tempo, me lembro disso. Na abertura, quando eu falava sobre você, eu fiz uma pergunta assim, e tem saída, né? Existe solução para uma situação como essa? Porque você contando assim, parece que não. E tem muita gente que quando vê pessoas nessas condições, fala assim, não tem mais saída para esse. Mas graças a Deus, Matheus, você está aqui, sentado na minha frente hoje, né? Visivelmente transformado. E eu quero saber qual foi o ponto da virada na sua história, como foi que você teve um encontro com Deus que mudou o rumo da sua vida? Eu fui condenado, quando eu fui preso demorou um pouco, eu fui condenado, sofrendo a condenação fui para uma penitenciária e ali na penitenciária eu ainda estava muito revoltado, usando muita droga, muito envolvido com o crime e aconteceu de eu desacatar um guarda e parar dentro de uma cela de solitária. Quando a gente pensa que não tem mais para onde se afundar, o poço ainda abre mais um buraco dentro do fundo do poço. Exatamente. Eu fiquei ali naquela cela 27 dias. 27 dias. Gente. Sem luz, sem convívio com ninguém, ratos andando no meio da cela, uma situação bem tenebrosa, bem assustadora. Eu permaneci ali durante esses 27 dias. Eu lembro que logo quando eu cheguei eu notei que havia uma Bíblia ali dentro daquela cela. Alguém havia abandonado lá, havia deixado, não sei quem, uma Bíblia. Eu peguei aquela Bíblia e comecei a tirar as páginas do fundo dela, aqueles mapas que tem no final da Bíblia, inclusive algumas páginas do Apocalipse também, para fazer cigarros de maconha, porque eu havia conseguido levar maconha para dentro do castigo, né? E ali eu fumei várias páginas da Bíblia,
até que depois de 27 dias eu percebi que tinha acabado o meu sabonete, tinha acabado o meu cigarro, tinha acabado a maconha, e eu mandava cartas para a família, eles não respondiam, eu mandava bilhetes para os irmãos da facção criminosa, eles não respondiam, e aí eu percebi que eu estava abandonado por todos, né? Eu me senti assim. Eu sei que foi Deus que criou aquela situação, que não era bem assim, eu não estava, mas eu me senti desse jeito naquele momento. Pensei, tô totalmente abandonado por todos, né? E ali dentro da cela eu decidi que eu ia me matar. Ai, ai, ai. E aí eu procurei uma faca, uma corda, são objetos comuns dentro da cadeia, mas ali não tinha nada. Eu fiquei com muita raiva disso. Olha só. Fiquei com muita raiva e eu xinguei a Deus, eu me lembro, e eu resolvi fazer uma oração. Me ajoelhei ali no meio da cela e eu orei a Deus dizendo assim, olha Senhor, eu não sei se o Senhor existe. Se o Senhor existe, eu também não sei se o Senhor está me ouvindo daqui onde eu estou. Mas se o Senhor existe e está me ouvindo, tira a minha vida, por favor. Eu não aguento mais sofrer. Não aguento mais lutar contra as drogas. Olha o buraco que eu estou, causando sofrimento às pessoas que eu amo. Eu quero morrer. E mesmo eu orando a um Deus que eu não sabia se existia, eu acreditava que eu ia morrer ali. Olha. E eu tentei me levantar, percebi que Deus havia dito não. E eu louvo a Deus quando Deus diz não hoje, né? Porque tem muita gente que fica triste com Deus, fica magoado, né? Eu louvo a Deus, que o não de Deus é uma bênção, né? E aí eu me levantei e comecei a praguejar, né? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer, eu dizia isso, gritava dentro da cela. E aí parece que alguma coisa me dizia, pega a Bíblia. E eu peguei a Bíblia e falei, agora o senhor vai ter que me responder. Gente, mas você não tinha mais para onde correr? Não. Você pensa que você tentou todas as portas. Quando já não tinha mais para onde descer, você ainda tentou se matar. Tentei. Não conseguiu. E foi depois desse passo que Deus falou com você através da Bíblia? Eu peguei a Bíblia no começo, eu não senti Deus falando comigo. Eu abri a Bíblia no livro de Jó e comecei a ler. Eu li do capítulo 1 até o capítulo 19 procurando esta resposta. Enquanto eu não encontrava, eu conhecia a história de Jó. Um homem que sofreu muito, muito mais do que eu estava sofrendo ali, mas que não merecia o sofrimento, diferente de mim. Isso já começou a mexer comigo. Você buscou o sofrimento com as próprias mãos, passava na minha cabeça. Mas quando eu li o capítulo 19 de Jó, quando Jó fala que Deus cercou ele com as suas tropas e está guerreando contra ele, que toda a família abandonou, aquilo começou a mexer comigo. Começou a mexer muito, eu comecei a me sentir como Jó e eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu chorei até que eu adormeci. E aí foi no momento que eu adormeci que eu ouvi uma voz dizendo assim, a paz do Senhor Jesus. Era um preso que conseguiu, conversou com os guardas lá e conseguiu ir lá no corredor das celas de castigo. Olha porque só. ele queria falar comigo. Mas, gente... Quando eu ouvi um preso convertido, né, um preso transformado por Jesus, quando eu ouvi paz do Senhor Jesus, eu falei assim, eu não quero saber o que os crentes têm para me dizer. Eu fugia de crente, né? E eu peguei e fingi que estava dormindo. Mas aí ele chamou pelo meu nome. Aí quando ele chamou pelo meu nome, eu levantei, coloquei a cabeça no buraco da porta, por onde entra a comida, né? Coloquei a cabeça ali e falei, eu estou aqui. Aí aquele preso parou na porta da cela e falou assim para mim, nessa noite Jesus me mostrou a tua vida. E você estava no fundo de um poço onde já não havia mais para onde cavar. E no fundo desse poço, você percebeu que estava abandonado por todos, que você não tem mais amigos, que os seus irmãos dessa facção criminosa não são seus irmãos de verdade, que a sua família toda lhe abandonou. Mas Deus me mandou vir aqui para dizer para você que mesmo que pai e mãe tenham te abandonado, Ele nunca te abandonou. Eu fiquei assustado com aquilo, né? Dei um passo para trás, arregalei os olhos. De onde que esse cara sabe dessas coisas? Eu não contei nada para ninguém, eu estou aqui há 27 dias sozinho. E aí ele pegou e continuou. E ele falou assim para mim, e Jesus me mostrou mais. Ele me mostrou você aqui ajoelhado no meio dessa cela. Olha. E pedindo para ele a morte. Mas ele me mandou vir aqui para dizer a você o porquê que ele não tirou a tua vida. Você quer saber o porquê? Eu falei, eu quero, porque essa é a resposta que eu estava procurando. E aí ele falou, porque ele quer te levantar, ele quer te exaltar, ele quer te tirar do lixo, do pó e do monturo e te colocar sentado na mesa com os príncipes. Olha só. Aí eu fiquei impressionado com aquilo, mas eu ainda não estava aceitando, ainda tinha um preconceito, né? E me perguntava, como ele sabe de tanta coisa? E aí foi quando ele disse assim, para você ter certeza que foi Jesus que me enviou aqui, eu quero ler com você uma palavra. E abriu a Bíblia em Jó 19.
Olha! O mesmo capítulo que eu tinha lido antes de Ele dormir. abriu em Jó 19. Foi. E o que ele leu para você ali em Ele Jó 19? leu essa história de Jó, esse desabafo de Jó, né, dizendo que se sentia abandonado por todos. Mas aí eu tinha parado a leitura em Jó 19. Ele falou assim, mas a história de Jó não termina aqui. E foi lá em Jó 42, onde conta a transformação, né, da vida de Jó. E o Senhor deu em dobro a Jó tudo aquilo que ele havia perdido, né? E ele falou que era aquilo que Jesus queria fazer na minha vida. E aí ele fez a pergunta fatal. Você quer entregar sua vida a Jesus? Ai, ai, mas Mateus... Eu já estava Olha. chorando, já, ajoelhado dentro da cela. E eu aceitei a Jesus ali. E aquele dali foi o seu momento de encontro com Deus, o seu ponto da virada? Foi, dia 11 de maio do ano de 2009, não esqueço até hoje. Pensa, o que você está fazendo da vida hoje, Mateus? Eu estudo teologia, né? Estou no seminário de teologia, me preparando para ser um pastor, um missionário, para servir a obra de Deus. Dá para acreditar? Mateus, quando você olha para essa sua história, né? Hoje você está num mundo tão distante. Deus cumpriu todas aquelas promessas que até você mesmo duvidou. Com Quando Ele certeza. disse para você, Deus vai te tirar do monturo, Deus vai te tirar do lamaçal, Deus vai te erguer novamente. Até você duvidou disso. E hoje, você é um príncipe em Israel. Amém. Como que você descreve o que Deus fez na sua vida? É impressionante, né? A única coisa que eu posso dizer é que é milagre. Mas eu carrego uma coisa no meu coração. Eu nunca posso esquecer quem eu fui. Eu tenho que me lembrar de onde que eu vim e o que Deus fez na minha vida. E eu procuro sempre contar isso para as pessoas. Para as pessoas terem esperança no coração, né? Às vezes tem um filho que é usuário de droga, às vezes a própria pessoa é usuário de droga, ou está passando por outro problema e não Sim. acredita que é a solução. Sim. Eu falo, não, sim. Se houve solução para mim, que nunca acreditei que um dia eu ia conseguir parar de usar droga, sempre pensei que eu ia morrer usando drogas. Se Deus fez esse milagre na minha vida tão grande, fez uma modificação tão absurda, né? Então eu creio que Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Os milagres da Bíblia acontecem hoje ainda. Sabe, Mateus, que é por isso que esse programa aqui existe. Amém. É porque a gente acredita nisso mesmo. E você está aqui como uma prova de que Deus transforma qualquer situação. Amém. Fala um pouquinho só, Mateus, dessa coisa da experiência do perdão. O que significa experimentar o perdão de Deus? Não é fácil, né? Tem muita gente que até acredita no perdão de Deus, mas não consegue perdoar a si mesma. Né? Eu me lembro que houve uma noite especial no presídio, que eu me ajoelhei e eu permaneci ajoelhado umas 2 horas, ou talvez até 2h30. E eu fui citando cada pecado que eu lembrava na minha mente. Eu dizia, Senhor, me perdoa por causa disso, disso, daquilo, porque eu fiz isso com tal pessoa. E fui citando nomes e fui apresentando ali e chorava e rasgava o meu coração diante de Deus. E naquela noite, naquela madrugada, eu senti que Deus havia me perdoado. Amém. Eu senti um abraço de Deus, como se dissesse, você está perdoado, meu filho. E me levantei daquilo e eu já não carrego mais isso. É lógico que resta vergonha da vida passada, né? Porque fiz coisas muito erradas, muito absurdas. Eu ainda guardo vergonha, mas eu não sinto culpa de mais nada. Porque eu sei que Jesus Cristo, Ele carregou minha culpa na cruz. Não foi à toa que Ele quis morrer. Não foi à toa que Ele veio a essa terra, passou toda a humilhação e sofrimento que Ele passou e Ele foi pendurado numa cruz. Foi para perdoar tudo aquilo que eu fiz no passado, até as coisas que eu faço até hoje, Ele morreu por isso. Então eu me sinto perdoado por Ele. Gente, que pessoa admirável que você é e que Deus maravilhoso esse nosso Deus, Mateus. Eu não sou ninguém não, Jesus que é muito bom. Vamos lá para o nosso momentinho aqui das perguntas? Vamos. O tempo. Eu acredito que Deus age no tempo, né? Eu acredito que Ele pode transformar um passado amaldiçoado, um passado de pecado, um passado de sofrimento, num presente, num futuro de esperança, de bênçãos, né? De transformação. Eu creio nisso. Drogas. Drogas, eu acho que é um caminho muito, muito perigoso que ninguém deveria experimentar. Um sentimento constante. Eu tenho um sentimento de esperança, de sempre ter um futuro melhor, né? Missão. É o que está no meu coração. Eu quero dedicar minha vida a isso, a missão de Jesus Cristo. Uma dica. Uma dica para os jovens, eu acho que eu poderia dar, né? Seria perfeito, né? Nunca pensa que você tem um controle da situação, porque o pecado é ele que domina você não domina ele. Um medo. Um medo? Eu não tenho nenhum medo, eu acho. Uma grande verdade. Uma grande verdade é que Jesus cura, salva, transforma e liberta. E a grande mentira? A grande mentira é que o pecado traz alegria.
Casamento. O meu casamento é muito feliz, eu amo demais minha esposa. A grande lição da sua história. A grande lição da minha história é que Deus pode transformar qualquer tipo de pessoa. Não existe um caminho que você possa ir tão longe a ponto da mão de Deus não te alcançar. Liberdade. Puxa, eu sinto liberdade de várias maneiras, né? Mas eu me lembro que dentro do presídio eu me sentia livre já. E o sofrimento? O sofrimento ficou para trás. A gente sofre hoje, mas sabe que Deus está no controle de tudo. Mateus, todos nós temos aquelas pessoas que nos deram tanta força, devemos tanto a tantas pessoas, mas se você pudesse destacar uma pessoa hoje, seu abraço especial vai para quem? Eu tenho que mandar para o meu pai. Eu tenho que mandar para o meu pai. Porque o meu pai, ele foi aquele pai que nunca pensou que eu ia morrer daquele jeito, que eu ia permanecer daquele jeito. Ele ia me visitar no presídio e eu dizia assim para ele, pai, como que você entra aqui ainda? Você não vê que eu estou cada vez pior? E ele falava assim, não, você não é meu filho, você é filho de Deus. E os filhos de Deus, Deus cuida. Eu sei que Ele vai cuidar de você. Então, meu abraço especial, minha gratidão especial é para o meu pai. Como que é o nome dele? Enio. Um abraço muito grande para o seu Enio. Esse tem história para contar, hein, Tem. Mateus? E o versículo que te acompanha? O versículo que me acompanha é Efésios 3, capítulo 20. Diz assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele seja a glória. Mateus, eu me sinto muito abençoada, muito tocada com essa sua história. E que realmente os propósitos de Deus se cumpram ainda mais na sua vida, que você continue sendo essa bênção, essa luz maravilhosa que você e sua esposa Miriam são. E muito obrigada pela sua presença aqui. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando do que Jesus fez na minha vida. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.